A Brit Hadashah, como nós vimos em Hebreus 11:31 e Tiago 2:25, enaltece a emuná de Raabe, tá bom? Então que sejamos abençoados, sejamos encorajados e que venhamos ter também a sabedoria de Josué, tá? Porque muitas vezes passa despercebido a incrível sabedoria com que Josué e Yahushua bin Nun, ele se comporta, tá? E que a gente vem entender também que os milagres do Criador, eles nem sempre precisam acontecer da mesma maneira, tá? Então que venhamos refletir sobre todas essas coisas, trazendo uma aplicação para as nossas vidas. Então podemos aprender com Josué, podemos aprender com os 2 espias, podemos aprender com Raabe, podemos aprender também com o modo com o qual o Criador faz, tá? Que ele é original, tá? Então que Yahuwah Elohim esteja abençoando a cada um de nós. Então, Raabe, nós aprendemos que é uma pessoa que veio das nações e foi introduzida, foi incorporada ao povo de Israel e recebeu a honra, o mérito de entrar na genealogia do Messias, conforme nós vimos em Mateus, Matitiarro, capítulo 1, versículo 5. E para nós concluirmos, tá? Vamos focar em alguns personagens aqui que aparecem na narrativa, tá? Josué, é uma prefiguração do Messias, tá? Yahushua, que envia 2 homens, tá? O nosso Messias enviou as 2 casas, tá? Para espiar a terra. Então somos nós, tá? Nessa techuvá, tá? Nós vemos aqui também que é mencionado de uma forma muito especial esses 2 espias. Eles fizeram o trabalho corretamente, tá? Então Josué aponta para o Messias e os 2 espias apontam para as 2 casas, ou seja, Judá e Efraim, as 12 tribos. Então nós temos que fazer o nosso trabalho bem feito, tá? E esse capítulo 2 mostra também essa mulher de uma emuná, de uma confiança, uma fé, uma fidelidade extraordinária, chamada Rahav. Diversas vezes na Brit Hadashah, na Aliança Renovada, o Mashiach falou uma frase que ficou famosa, emblemática. Ele falou diversas vezes: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel eu encontrei emuná, ou seja, fé, confiança e fidelidade como essa, né? Então o Mashiach diversas vezes falou isso para estrangeiros. E se o Mashiach tivesse aparecesse para Raabe, ele falaria a mesma coisa, tá? Ele falaria: nem mesmo em Israel eu vi uma emuná como essa, tá? Então, ao passo que muitos de Israel não tinham esse entendimento de que Yahuwah era poderoso tanto nos céus como na terra, mas Raabe, uma estrangeira, tinha ouvido falar, ela já tinha essa emuná, era uma pessoa decidida, tá? Então, a nossa reflexão é a seguinte, tá? Uns de nós vamos receber uma função, outros vão receber outra função, tá? Cada um de nós tem um ministério. O Criador deu no mínimo um dom para cada um de nós, no mínimo, tá? No mínimo um dom para cada um de nós. E nós temos que usar os nossos dons. Por exemplo, Raabe, essa mulher mencionada nas Escrituras, tá? Com certeza alguém nesse momento está falando sobre ela, alguém pregando sobre ela em algum lugar do planeta Terra, tá? Deve ser ininterrupta e a emuná, a fé dela é tão extraordinária e tão somente, talvez a gente vai pensar por uma única coisa que ela fez, tá? Mas na verdade ela arriscou a vida dela, tá? Se o rei encontrasse aqueles 2 espias na casa dela, com certeza ela juntamente com a sua família seriam assassinados como exemplo público para que ninguém acolhesse espias de Israel. Então ela arriscou a sua vida pela causa das 2 casas de Israel. Ou seja, olha que lindo, olha que revelação maravilhosa. Ela arriscou a vida dela por causa de quem? Dos 2 espias, das 2, isso no nível mais profundo aponta para as 2 casas de Israel, tá bom? Então que venhamos sim nos arriscar, tá? Que venhamos consagrar nossa vida à proclamação da Torá, à proclamação do Mashiach Yahushua, reiterando sempre que ele age através das 2 casas, de Judá e Efraim, ou seja, as 10 tribos do Reino do Norte, tá? E as 2 tribos do Reino do Sul, na verdade 3, tá? Judá, Benjamim e Levi. Então que a gente venha entender isso, que a gente venha colocar a nossa vida em prol do Criador, tá? Para estar preservando as 2 casas de Israel, que venhamos entender o trabalho de cada uma das 2 casas. Chegará um momento, que é registrado em Yehezkel, Ezequiel 37, em que vai ser dito, nunca mais se dividirão em 2 povos, tá? Porque o Mashiach vai fazer com que as 2 casas se tornem um só povo,
de novo, conforme é falado em Efésios, capítulo 2, que o Mashiach veio e desfez a parede de separação na sua própria carne, e dos dois homens fez um homem só, ou seja, ele está falando, Paulo em Efésios 2 está fazendo um midrash com Ezequiel 37, ou seja, vai chegar um dia em que nós vamos estar reunidos, as duas casas vão se tornar uma só nas mãos do Mashiach, tá? As duas varas vão se tornar uma só, e o Mashiach vai reinar no meio das 12 tribos de Israel. Então, que nesse momento em que Mashiach ainda não retornou, tá? Estamos aguardando o retorno dele, que venhamos trabalhar em prol das duas casas de Israel, para que elas venham a cada dia se unir mais, até que se tornem um só povo nas mãos de Yahuwah Elohim. Talvez a gente vai olhar a atitude dessa Raabe e pensar assim, mas foi uma coisa simples. Talvez alguns de nós vamos olhar para aquilo que o Criador está mandando a gente fazer, o nosso ministério, e falar assim, mas isso é uma coisa simples demais. Eu queria estar fazendo isso, queria estar fazendo aquilo outro, queria fazer não sei o quê, mas o Criador sabe para o que ele chamou cada um de nós. Cada um recebeu um dom, nem todos recebem o mesmo dom. Então, tão somente em proclamarmos a mensagem das duas casas, tá? Preservarmos essa mensagem, estaremos agindo como Raabe, ou seja, seremos justificados. A Brit Hadashah, como nós vimos em Hebreus 11:31 e Tiago 2:25, enaltece a emuná de Raabe, tá bom? Então que sejamos abençoados, sejamos encorajados e que venhamos ter também a sabedoria de Josué, tá? Porque muitas vezes passa despercebido a incrível sabedoria com que Josué, Yahushua bin Nun, ele se comporta, tá? E que a gente vem entender também que os milagres do Criador, eles nem sempre precisam acontecer da mesma maneira, tá? Então que venhamos refletir sobre todas essas coisas, trazendo uma aplicação para as nossas vidas. Então podemos aprender com Josué, podemos aprender com os dois espias, podemos aprender com Raabe, podemos aprender também com o modo com o qual o Criador faz, tá? Que ele é original, tá? Então que Yahuwah Elohim esteja abençoando a cada um de nós, tá? Na semana que vem, nós vamos entrar no capítulo 3 de Josué, tá bom? Então, pessoal, nós vamos despedir de vocês, tá? Shabbat Shalom Lekulam e Shavuot Lekulam, tá? Shabbat Shalom e Shavuot. Foi um prazer muito grande estar junto de vocês, tá?